Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as medidas de variabilidade. Para que servem as medidas de variabilidade? Elas informam, como o nome diz, a variabilidade ou a dispersão dos valores em um conjunto de dados e nos ajudam a observar o quanto uma característica é homogênea ou heterogênea. Então, se nós observarmos esse gráfico de caixa, esse box plot, publicado no artigo de Becker e colaboradores, nós observamos na caixa mais da direita uma caixa mais comprida, ou seja, com valores que se espalham mais para mais distante do valor de tendência central, que é a linha preta, em comparação a essa caixa marcada com a seta da esquerda, que é bem mais curtinha e tem uma aglomeração dos seus valores bem próxima da medida de tendência central e, portanto, uma variabilidade ou uma dispersão dos valores menor comparada à caixa da direita, da extrema direita. Então, se nós voltarmos ao nosso exemplo do vídeo anterior, comparando um grupo de mulheres e um grupo de homens em relação ao seu peso, nós já tínhamos pego as colunas com os dados dos dois grupos e feito a média. Quando a gente tem a média, a gente já tem uma referência, que é o valor de tendência central, sobre ao redor de que valor esses conjuntos de dados estão agrupados. Porém, a gente não tem ideia se esses valores estão bem próximos à média, se você só tiver a informação da média ou da medida de tendência central, quanto eles estão próximos ou mais dispersos em relação a esse valor. Mas se, por exemplo, eu informar vocês que o desvio padrão, que é uma medida de tendência de variabilidade que anda sempre junto com a medida de tendência central média, então média e desvio padrão andam sempre juntas, então se eu disser para vocês que o desvio padrão do grupo feminino foi de 10,1 e o desvio padrão do grupo masculino foi de 6,9, você já tem uma ideia melhor de quanto esses valores estão dispersos ao redor da média, especialmente se você compreender o conceito do que é o desvio padrão, e a gente vai ver esse conceito daqui a pouquinho. Mas quando a gente tem a informação de uma medida de tendência central e uma medida de variabilidade, nós podemos dimensionar muito melhor esse conjunto de dados e comparar grupos entre si só de olhar essas características. Então, são informações que resumem o nosso grupo de dados e uma sem a outra não é tão informativa, não é tão essencial quanto as duas juntas. Então, hoje nós vamos falar das seguintes medidas de variabilidade: amplitude, variância, desvio padrão e desvio interquartil, ou distância ou intervalo interquartil ou interquartílico. Vamos começar com a amplitude, que se caracteriza pela diferença entre os valores mínimo e máximo. É a medida de variabilidade mais simples de se efetuar e de mais simples compreensão também. Então, se nós buscarmos nesse nosso conjunto de valores o menor valor, que é 44, e o maior valor, que é 88, e fizermos essa subtração do maior menos o menor valor, 88 menos 44, nós chegamos à amplitude de 44 unidades. Ela é uma medida, entretanto, que considera apenas dois valores, os valores extremos do conjunto. Então, quando a gente observa esse conjunto em amarelo, 6, 7, 4, 2, 8, 3 e 9, calcularmos a amplitude dele, pegamos o maior menos o menor valor, 9 menos 2, temos uma amplitude de 7. Se nós substituirmos apenas o valor mais alto, 9, por 91, nós já vamos ter uma amplitude de 91 menos 2, 89, que não caracteriza bem a dispersão desse conjunto, que está toda sua maior parte entre 2 e 8, só tem um valor mais extremo. Então, a amplitude pode não caracterizar bem alguns conjuntos, por ela só considerar os dois valores extremos, e por isso se pensou em outras medidas de variabilidade, surgiram outras medidas de variabilidade.
A segunda medida que nós vamos conversar é a variância. A variância se caracteriza pela média da distância ao quadrado de todos os elementos para a média. Calma, vamos ver isso na prática. Se nós observarmos esse nosso conjunto, 6, 7, 5, 4, 8, 3 e 9, cuja média é 6, e calcularmos a distância de cada elemento à média, nós teremos 6 para 6, 0. 7 em relação a 6, mais 1. 5 em relação a 6, menos 1. 4 em relação a 6, menos 2. 8 em relação a 6, mais 2. 3 em relação a 6, menos 3. E 9 em relação a 6, mais 3. Se nós fizéssemos uma média dessas distâncias, esses valores se anulariam, porque nós temos valores positivos e negativos. Não seria possível fazer essa média. Então, para manter todos os valores positivos e fazer uma média das distâncias de cada elemento à média, se pensou em elevar essa distância ao quadrado. E assim a gente teria 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9 e 3 ao quadrado, 9. E aí a gente poderia somar todos esses valores e dividir pelo número de elementos, que são 7. Então, essa soma daria 28 dividido por 7, uma variância de 4, que significa dizer que os elementos desse conjunto distam da média ao quadrado em torno de 4. Essa já é uma medida que considera todos os valores do conjunto. E ela é utilizada em vários testes estatísticos, por exemplo, no famoso ANOVA, ou análise de variância. O único inconveniente é que a unidade de medida da variância, ela está ao quadrado, ela não está na mesma unidade de medida dos elementos do conjunto. Por isso, se pensou em voltar essa média dessas distâncias à unidade de medida, criando-se o famoso desvio padrão, que se trata da raiz quadrada da variância. Ou seja, levando em consideração o nosso exemplo passado, nós pegaríamos a variância de 4, extrairíamos sua raiz quadrada, tendo o valor de 2, que é o nosso desvio padrão. E aí nós podemos dizer que os valores do nosso conjunto variam, em média, da média, 2 unidades. Alguns variando mais, outros menos. E esse é a nossa medida de variabilidade, que anda sempre junto com a média. Ela é interessante porque ela vai considerar todos os valores do conjunto, ela também é usada em vários testes estatísticos e está na mesma medida dos valores do nosso conjunto de dados. E a nossa última medida de variabilidade que nós vamos conhecer é a distância ou desvio ou intervalo interquartil ou interquartílico. E para nós podermos conhecer essa medida, nós precisamos entender a definição de quartis. Se nós pegarmos aquele nosso conjunto do grupo feminino, ordenado nos seus valores do menor para o maior, nós temos aqui 16 valores, e se nós dividirmos esses valores em 4 quantidades de valores iguais, nós teremos os quartis. São 3 quartis representados por essas linhas, são 3 quartis que dividem a nossa amostra em 4 conjuntos com o mesmo número de valores em cada um. Então, os quartis dividem os valores ordenados do menor para o maior em 4 partes iguais. Portanto, nós vamos ter menores do que o primeiro quartil 25% dos valores da nossa amostra. Então, nosso primeiro quartil, aqui nesse caso que eu tenho 16 valores, está entre o quarto e o quinto valor.
E vai ser uma média desses dois, sendo 53,5. Já o segundo quartil, ele vai ter com valores menores do que ele, 50% dos valores da amostra, e acima dele, 50% dos valores da amostra. Esse segundo quartil é a nossa famosa mediana. E nesse caso, desse exemplo, está entre o oitavo e o nono valor, é uma média deles, e seria o valor de 60. O nosso terceiro quartil, ele tem 75% dos valores menores do que ele e 25% dos valores acima dele. No caso do nosso exemplo, está entre o 12º e o 13º valor, sendo uma média deles, que é 65. E para nós termos a nossa medida de variabilidade, que é a distância interquartil, ou interquartílica, ou desvio, ou intervalo interquartil, nós fazemos a subtração terceiro menos primeiro quartil, Q3 menos Q1, que no caso seria 65 menos 53,5, e a nossa distância interquartil seria no valor de 11,5. Essa é a medida que anda sempre junto com a mediana. É a medida de variabilidade informada sempre junto com a mediana, que no caso é o segundo quartil. E quando a gente observar o gráfico box plot, ele vai ter esses valores de distância interquartil, de primeiro, terceiro quartil e segundo quartil, para construir as caixinhas do box plot. Então é importante a gente conhecer essas características. E destacando entre as nossas medidas de variabilidade, nós gostaríamos que vocês guardassem o desvio padrão, que é aplicado sempre junto com a média em casos de distribuição normal, em que são usados testes paramétricos, e a distância ou desvio ou intervalo interquartil, que é aplicado junto com a medida de tendência central mediana, em casos de distribuição irregular, testes não paramétricos ou em casos de variáveis ordinais. Lembrando que é muito importante nós conhecermos essas características para escolher as medidas de tendência central e de variabilidade que melhor se aplicam ao nosso conjunto de dados. Obrigada e nos vemos na próxima.